representante da Igreja B, pode tomar o seu assento, se faz favor. E logo a seguir eu passarei a chamar o digníssimo pastor Elemento de Surpresa, ele que é responsável pela Igreja de Casa de Bênção. Posso também agora chamar o digníssimo pastor Jacob Caíba. Acreditamos que não se faz presente, então vamos passar a seguir. Eu chamo o digníssimo pastor Domingos Chitacombi, representante da Igreja Pentecostal do Rio. Já a seguir eu chamo o digníssimo pastor Gaspar Teles. Penso que não está presente também. Chamamos também o digníssimo pastor Camela Donga. Acreditamos que também não esteja presente. E finalmente vamos chamar o apóstolo Castro Siloé, presbítero local. Também muito obrigado. Então nós vamos começar, portanto, a reflexão deste tema que é muito polémico a nível da igreja local e não só. E, portanto, como nota introdutória, eu gostaria de passar a palavra ao reverendo Elde Alexandre, portanto, para uma nota introdutória em relação ao tema. Antes mesmo que o reverendo tome a palavra, eu gostava de chamar também rapidamente todos os intervenientes que faltou, portanto, o pastor Jó, da Igreja Assembleia da Graça, para se juntar a nós, por favor, uma salva de palmas. Quem tem a palavra, reverendo? Amém. Saúdo com muita estima aos colegas da igreja, pastor Elemento de Surpresa, pastor Domingo, pastor Jó, nosso moderador. Obrigado por nos convidar a nos sentarmos nesta mesa. Eu saudar com muita honra ele que está presente, o reverendo, apóstolo, o nome é muito Zayn Longa, muito obrigado por estar entre nós. Ouvimos falar de Vossa Excelência, estamos gratos por estar entre conhecermos. Obrigado. Como dizia mesmo o nosso moderador, é um tema polêmico, mas também interessante e de grande preocupação nos dias de hoje, nossa cidade e não só. Fatores que estimulam a desunidade entre os homens de Deus e os ministros. Infelizmente, isso não deveria existir, porque a desunião enfraquece o corpo de Cristo. Por natureza, o corpo de Cristo, a igreja, ela é unida. Apesar das diferenças, como Paulo nos apresenta lá em Coríntios, traz-nos a igreja na imagem do corpo humano. Nós nos conhecemos bem como seres humanos. Nosso corpo é formado de vários membros, mas todos eles unidos, todos eles cooperando um para o bem do outro e assim fazem o bem do todo. Mas quando caímos diante da realidade que se vive, creio que a organização observou muito bem e a vossa observação está certa. Há realmente desuniões. Quando isso acontece, é triste. Particularmente, eu tenho aprendido que sozinho
nada poderei fazer, porque não sou um ministro completo. Do pouco conhecimento que eu tenho, eu sei que existem aí 9 dons espirituais, e talvez ele só opera meio dom, né? Talvez nenhum eu tenho, talvez só tenho meio. São 5 ministérios, talvez também estou com 1/3 de um desses. Então, se não considerar os demais, serei infeliz no cumprimento da minha missão. Estamos de parabéns com esse tema. Acredito que iremos propor aqui algumas soluções que vão minimizar essa desunião. Espero que consigamos terminar. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu gostava de passar agora a palavra ao pastor Elemento Surpresa para que nos diga, portanto, como nota introdutória, proceder em relação ao tema. De antemão, agradeço ao Senhor Jesus pelo convite e pela igreja. Amém? Amém. Fez leitura no livro de Salmos, onde está escrito quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Seria uma bênção que esta passagem bíblica se cumprisse no nosso tempo, na nossa época. Mas infelizmente, veja, quando o salmista vai dizendo quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, nós precisamos levar em conta que existem 2 grupos de pessoas na Terra. E esses 2 grupos de pessoas que existem na Terra, eles buscam a Cristo dizendo ou afirmando sendo seu Pai, alegando Cristo como Pai. Quando na verdade, nos 2 grupos, uns pertencem a Cristo, têm Cristo como Pai, e outros têm Satanás como Pai. Certo? E é impossível nós nos unirmos com aquela pessoa que profere o nome do Senhor Jesus, não sendo filho. Como vai dizendo no livro de Amós 3, no seu versículo 3, Amós 3:3. É impossível 2 pessoas não estando em concordância caminharem juntos. É impossível. Eu venho de uma família espiritual. Enquanto eu crescia, eu via as portas se abrindo, sem ninguém botar a mão. Eu via a janela trancada se abrindo, sem ninguém botar a mão. Na medida que eu fui crescendo, eu fui selecionado, separado, escolhido, não só por Deus, mas por Satanás, para poder substituir alguém na minha casa, alguém na minha família, que estava marcado para poder se tornar uma feiticeira. Quando eu atingi os meus 15 anos de idade, minha mãe olhou para mim e disse: "Teu filho não pode tomar esse lugar." Foi a partir dessa idade que eu olhei para Cristo e eu desejei nunca ser um falso profeta. Eu estou agora com 41 anos de idade. Lidei de frente com um pastor, chamou-me em particular em 2019 para poder me dar feitiçaria. E assim é profeta. E isso nos remete ao que está escrito no livro de Mateus, no seu capítulo 24. O próprio Cristo Jesus está falando para os seus discípulos: cuidado, cuidado para que ninguém vos engane. Muitos dirão meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. A nossa realidade hoje, de 100%, 90% são pastores feiticeiros. Há 40 anos atrás, 30 anos atrás, para ser sincero, muita coisa que era condenável pela igreja, vou dizer assim, não pentecostal, a igreja evangélica, hoje é aprovado dentro da igreja.
Eu cresci tendo como base o Evangelho, as Sagradas Escrituras, a sã doutrina. Aquilo que era pecado há 40, 30 anos, hoje não é pecado. Então, quando o salmista está dizendo quão bom e quão suave que os irmãos, é claro, irmãos vivem em união. Não, ele diz, não há motivos para eu ficar, ou para eu me tornar inimigo, estar separado do pastor Alexandre, se porventura nós fazemos parte do mesmo Pai. Se o pastor Alexandre e os demais pastores, por exemplo, o pastor Castro, etc., são homens que não têm pacto com Satanás e com os demônios, não há motivo de vivermos um à esquerda e o outro à direita. Se pertencemos a Cristo, então Cristo é a base fundamental desta união, como membros do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a minha introdução e muito obrigado. Uma breve introdução. Ok. Agradecer a Deus, também ao homem de Deus, ao pastor Castro Seguro, formulou-nos o convite. Estamos presentes neste lugar. Eu não tenho introdutiva por dizer no princípio que a palavra unidade, ela vem de uno, que significa um. Bem? Amém. Então, quando falamos em unidade, estamos a pensar em pessoas que têm até personalidades diferentes, caráteres diferentes, mas que nessa diferença tenham um entendimento comum, tenham um objetivo comum. Isso é unidade. E a palavra desunidade ou desunião, ela vem de dois, assim como a palavra divórcio ou divisão. Ela vem de dois. Sempre que há duas visões, sempre que há, ou sempre que existir duas maneiras de pensar, vai estabular, ou isso, consequentemente, vai alargar em desunião ou desunidade. Razão pela qual nós vamos perceber que Deus vai resolver matar Ananias e Safira por causa desse tipo de conceito. Porque Deus havia estipulado um conceito, e a Bíblia vai dizer que eles tinham todos em comum. Quer dizer, não havia divisão, tinham todos uma coisa em conjunto. Quando Ananias e Safira vêm com um entendimento diferente ao que os apóstolos estipularam, Deus os mata. Deus os mata. Porque eles entraram com uma ideia, ou melhor, seja, entraram com uma visão diferente da que Deus havia estipulado. Então, sempre que houver duas visões, isso vai criar desunidade. Amém. Louvado seja Deus. Por isso, agora vamos passar a palavra ao pastor João, que também vai dar uma breve introdução em relação ao tema. Tenha bondade, pastor. Muito obrigado, Pai do Senhor Igreja. Amém. Agradecer também ao apóstolo pelo convite. E falar deste tema, estamos a falar da oração de Jesus. Jesus disse: ore para que eles sejam assim como eu sou. Percebo eu de que a natureza, ela não trabalha por si só. Existem elementos que fazem com que a natureza ganhe movimento, ganhe beleza. Quero aqui rapidamente correr exemplo das nossas irmãs, que elas são muito detalhistas em relação aos homens. As mulheres, elas são muito detalhistas nas pequenas coisas, que vão vestir, nos acessórios, e tudo isso vai se juntar no nome da beleza da mulher. A união é a beleza da igreja. Toda uma igreja, o corpo unido, torna-se mais bonito. Então, entendo eu, o que estamos aqui a falar é a oração de Jesus, de que nós precisamos ser um, assim como o Pai é um. É a única maneira para Deus se manifestar de uma maneira extraordinária na vida de cada um aqui presente, quando nós se comprometemos que essa causa sejamos um. Essa é a nossa introdução. Muito obrigado. Amém. Obrigado tanto por esta introdução apresentada pelos nossos intervenientes,
Agora, para aquecer mesmo esta mesa redonda, eu gostava já de dirigir uma pergunta precisamente ao comentário feito pelo pastor Domingos em relação à sua nota introdutória, não é? E para provocar, caríssimo pastor, será que é de facto em Angola uma unidade entre os ministros? Essa pergunta é pesada mesmo. E é provocadora. Então, você me põe em contrapartida com a cabeça lá fora. Eu ia começar por responder o seguinte. Precisa existir fatores e elementos que nos tornam unidos. Ou melhor seja, temos de ter um ponto comum. E o meu pai, o reverendo Jorge Batista, ele dizia isso. Ele diz que nós somos unidos na verdade. O que significa que eu não preciso andar com todos para mostrar que eu estou unido ou que eu tenho união. Se alguém não tiver os mesmos conceitos que eu, não adianta. E a Bíblia deixa claro isso. Dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Ok? Primeiro é que nós precisamos concordar em alguns aspectos para andarmos juntos. Agora, se há unidade ou não entre os ministros, há unidade. Há unidade, por isso estamos aqui. Amém? Sim. O reverendo Alexandre é um pai grande também. O pastor Elemento lidera a sua igreja. Eu lidero, na verdade, a igreja de Cristo. Deixa a pessoa usar essa expressão. Eu lidero a minha própria congregação. O pastor já a mesma coisa. Mas estamos aqui por uma causa, porque nós entendemos que além de termos denominações diferentes, somos membros de um só corpo. Temos uma igreja que é a igreja de Cristo Jesus. Por isso nós estamos aqui. Então, de certa forma, isso representa, ou isso traz a ideia de que de facto nós temos essa unidade. Pior, naqueles que professamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que professamos a doutrina bíblica. Mas lembrar o pastor que nós estamos a fazer uma World Vision, ou seja, uma visão global, uma visão a nível de Angola. Portanto, eu acho que o pastor está a restringir um bocadinho a sua abordagem, não é? Portanto, o que vai nos separar, meu pastor, são os movimentos. Ok? Nós temos movimentos tradicionais, nós temos o movimento pentecostal, nós temos o movimento neopentecostal. Ok, e cada um destes movimentos tem a sua maneira de se proceder, ao que isso, ao mesmo tempo, nos limita de algumas vezes andar junto, porque na sua maneira de operar existem coisas que o pentecostal não concorda com o tradicional, assim como o tradicional não concorda com o pentecostal, e também o pentecostal não concorda com o neopentecostal. Pronto, já vamos entrar nessa questão que é muito sensível, não é? Tanto a divergência entre as doutrinas. Mas eu gostaria de passar esta mesma pergunta ao reverendo Helder Alexandre. Portanto, digníssimo reverendo, há uma certa unidade entre os ministros em Angola? É possível falarmos de unidade? Depois de passar essa informação comigo, eu estava lá para não passar aqui. Digamos que o tema que estamos aqui a discutir, desunidade, a pergunta, enfim, não é tão relativa, não absoluta, ela devemos, na verdade, apreciá-la assim, em partes. No todo, do meu ponto de vista, se falarmos mesmo no todo, há desunião. Porque há essas fragmentações, há desunião. Mas isto
algo que existe, queremos minimizar, mas os meus colegas, o pastor Domingos e o elemento governo sublinharam dois assuntos. Um somos unidos na verdade, não é? Na verdade. E o outro é a quem servimos. E quando a gente olha no mosaico evangélico, isso é o mundo evangélico, nós conseguimos notar que alguns que se apresentam também nesta plataforma, também se apresentam como cristão, não professam a mesma verdade. Bem, eu penso que Então, vamos dizer que se a gente consegue identificar um elemento que nos separa, né, forma de conceito, forma de adoração, isso vai nos levar à desunião. Mas tem realmente esses grupos pequenos, esses movimentos, que são bastante unidos, E o Evangelho, desde a sua, o cristianismo, desde a sua fundação, sempre foi assim. Um grupo que pega na verdade e decide caminhar com a verdade, praticando a verdade. Outro grupo que pega na verdade apenas para usar como máscara, uma identidade visível, lá no interior, muito longe disso. Então, quando os que pegam vivem, apercebe-se que alguém só está a usar apenas o nome e não quer viver, separa-se. Os dois movimentos continuam a caminhar. Infelizmente, é agora isso é muito visível. Estamos agora nos últimos tempos, fala-se do movimento profético que é muito questionado e que trouxe muita divisão visível, porque diz, não, eu com esse já não amo. Então, a união e a desunião. pronto, vamos entrar profundamente para esta questão do profético daqui a bocadinho, mas eu, em função do comentário também, ou seja, da explanação do pastor Domingos, na verdade suscitou aqui uma polémica. Eu gostava de voltar esta provocação ao pastor elemento surpresa. Portanto, o pastor Domingos falou aqui sobre uma diferença doutrinária a nível das igrejas, ou seja, dos movimentos cristãos. Eu gostava de saber, pastor elemento surpresa, esta divergência terá tanto se originado no movimento tradicionalista ou no movimento neopentecostal? Tanto A diferença concernente ao Evangelho tem como origem não propriamente o movimento pentecostal, nem sua tradição. Cristo Jesus deixa muito claro em Mateus 24, no seu versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, eis aqui a origem dessa divergência, essa diferença. Cristo está dizendo, e quando Cristo está liberando essa palavra, está liberando uma profecia. Nos últimos dias, tenham cuidado, nos últimos dias haverá dois movimentos, dois evangelhos. Um evangelho que vem da pessoa do Senhor Espírito Santo, que é o evangelho verdadeiro, e um evangelho que vem de Satanás, o evangelho do inferno, do diabo. Veja, meu querido, por que existe desunião? E essa desunião tem de existir para todo aquele que não pertence ou não faz parte ou membro do corpo de Cristo. Por quê? A interpretação bíblica ela vem de três fontes, sendo que dentre as três fontes uma é coerente, uma é verdadeira. A interpretação que provém da própria sabedoria humana, inteligência da própria pessoa, conhecimento pessoal. A pessoa lê e entende do seu jeito. A outra interpretação das escrituras, demoníaca, satânica. E existe uma que provém do céu. A interpretação que provém da pessoa do Senhor Espírito Santo. A interpretação que vem do Senhor Espírito Santo, ela não vem para causar desunião entre os membros do corpo de Cristo. Pelo contrário, ela traz unidade. Quando não existe unidade, é porque alguma doutrina que ali está
não provém de Cristo. Ou aquela pessoa é de Cristo, ou aquela pessoa é do diabo. Enquanto nós vivemos na terra, e eu tenho dito, eu viverei até os meus 73, 74 anos de idade, porque eu desejo do meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E enquanto eu viver, eu vou condenar toda e qualquer alguma prática que não condiz com a sã doutrina. Mas a sã doutrina, por sua vez, me une ao pastor Alexandre, me une ao pastor comigo. Não tem a ver com placa de igreja, porque eu não vejo placa como igreja. Eu vejo a pessoa como igreja. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Senhor Espírito Santo. Então, quem é a igreja de Cristo? É todo aquele que caminha segundo a sã doutrina. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Portanto, depois desse esclarecimento do pastor, elemento de surpresa, eu queria passar a palavra ao pastor João. Pronto. O pastor João já milita nesta província há algum tempinho, penso que se calhar há uns 5, 6 anos, não é? Portanto, qual é a visão que tem em relação aos ministros do âmbito? Há de facto uma certa unidade? Ou então, quando, portanto, o ministro resolve fazer uma atividade, há ainda aquela relutância por parte de outros ministros pelas suas imagens não constarem no flyer, por aí fora? Diga-nos lá um bocadinho sobre isso. É uma pergunta meio difícil para responder. Mas eu só gostaria de dar um ênfase na pergunta a se falar. Eu acho que muitas das vezes também, antes de entrar na pergunta que foi formulada, eu gostaria de realçar algo muito importante. Por vezes, a desunião dos homens de Deus, ou dos pastores a nível do povo, não é só consequência de uma doutrina. Eu acho que também consequência de certos crentes com comportamentos de galinha. Estou assim falar. É interessante. Perdão por que... Sim, por que eu digo isso? Por vezes é meio complicado. Hoje por hoje nós temos crentes na igreja, irmãos que cultuam conosco, irmãos abençoados, e saem da igreja, saltando de igreja em igreja. E muitas das vezes certos pastores não têm a maturidade de lidar com essa diferença. Logo, porém, um fecho. Sabendo, exemplo, um irmão sai da minha congregação, vem na igreja do apóstolo Castro, e se calhar o apóstolo Castro não me notificou, eu fico assim já, meu traidor. Então acho que muitas vezes a desunião não só parte da doutrina, mas também a responsabilidade de cada crente promover essa união no seu pastor. É nossa responsabilidade. Muito bem, obrigado. Sim. E contudo, eu acho que o ângulo já mudou muito. Lá no Lubango, na minha terra, eu acho que vejo do movimento muito diferente, vejo que a união é mais forte. Mas vejo que nos últimos tempos, na província do Lubango, já podemos, posso afirmar categoricamente que há união na diversidade. Aqui há união, mas na diversidade. Apesar de que queríamos que houvesse mais uma oportunidade, nós vamos deixar para outra oportunidade. Pastor Domingos, portanto, a sua primeira abordagem foi um tanto quanto provocativa, porque trouxe alguns elementos que estão praticamente a nortear as nossas perguntas, não é? O pastor falou aqui sobre a questão da diferença dos caracteres entre os ministros. Portanto, gostaria que o pastor nos dissesse, afinal de contas, quais devem ser as qualidades que um ministro de Deus precisa ter para se afirmar neste mar de unidade com os outros ministros? Quais as qualidades? Ok, em breves palavras, eu penso que a princípio esse ministro precisa perceber que sua igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é um todo. Amém, amém. Ok? E Jesus não apregoou igreja. Ok? Jesus apregoou o reino. Melhor, mesmo trabalhando em uma denominação diferente a do pastor Alexandre, por exemplo, ou a do pastor João, eu preciso, antes mesmo, perceber que nós estamos a trabalhar para o reino. Ok? Isso vai minimizar essas lutas que o pastor João acabou de dizer. Logo, o interesse não é só que a minha igreja cresça, que a minha igreja encha, mas que o reino cresça. Muito bem, muito bem. Eu penso que é nessa direção que nós temos.
Muito obrigado pelo esclarecimento. Agora vamos passar a palavra ao reverendo Helder Alexandre. Nós vamos aproveitar também a experiência do nosso mais velho aqui para, portanto, fazer uma... Vamos tentar viajar no tempo. Durante alguns anos, estamos a falar de 2007, 2008, portanto foram surgindo vários movimentos que se denominavam na altura ministérios, portanto realizavam cultos e por aí fora. E nós queremos saber exatamente qual é a comparação que o referendo pode fazer em relação àquele tempo que nós vivíamos e o tempo atual, em relação à unidade entre os ministros. Muito obrigado. Na verdade, eu tive a graça de viver aquele tempo e consigo dizer alguma coisa comparando em termos de unidade com o tempo de hoje. Naquele tempo havia bastante desunião. Quer dizer que era provocado por falta de conhecimento dos líderes dos referentes ministérios na época. Eles fomentavam muita desunião. Eu cruzei com muitos membros desses ministérios e diziam que eu sou falso, que eu sou pastor. O pastor não existe. Eu dizia é falta de conhecimento. Quando tem um líder ganhar conhecimento, ele será consagrado pastor. E hoje os ministérios transformam-se em igreja. E também diziam que a igreja não existe. Hoje tudo bem. Então, o conhecimento aumentou. Porque desunião mesmo também surge resultado de ignorância, né? Porque a gente, quando não conhecemos uma coisa, vamos logo criticar, essa crítica vai ferir, enfim. Então, mas hoje já há mais aproximação, mas quem só fiz uma questão que me feriu ontem, de posicionamento de um servo de Deus da cidade. Mas este homem, eu daqui a preparar a união, e ele lança isso. Então, apesar da unidade, há um perigo. Quando ele diz assim: quem vem fazer o ministério da minha terra, ele é que deve me procurar. Isto me provocou. Então eu vou lhe procurar. Já obrigado. Estamos já a correr o teu tempo, mas antes é importante que façamos referência a alguns pontos muito importantes, não é? E eu gostaria de, antes que o pastor Elemento de surpresa tomasse a palavra, que o pastor Jó, portanto, desse uma pincelada, não é? Em relação a tanto a ética e deontologia, não é? Pastoral, tanto como é que a ética e a deontologia precisa influenciar para que haja unidade entre os ministros? Olha, é uma pergunta interessante. E um dos fatores fundamentais que os ministros precisam ter é a formação, não é verdade? Porque o conhecimento é a base fundamental de qualquer sociedade. Hoje nos tornamos muito ignorantes às formações e nos tornamos um povo, só se falar, permita-me que eu fale sobre parentes, analfabetos intelectualmente. Por que eu digo isso? Porque, por vezes, para nós promover a união, nós temos que ir no Espírito. Promover a união, temos que ir no Espírito. Depois temos que meter o elemento fundamental. Amém. Os ministros de Deus da província do Amo precisam ser membros. Há uma necessidade urgente que os ministros, pastores, precisam necessariamente ser membros. O apelo ficou, é a humildade, e portanto eu gostaria que em um minuto o pastor Elemento Surpresa pudesse falar, tanto já que na sua abordagem fez menção ao falso profetismo, não é? Portanto, em um minuto, como de facto combater este falso profetismo que tem emergido atualmente na igreja? Estava aguardando essa pergunta. Se eu não fizesse, eu poderia cobrar essa pergunta. Não veio a calhar. Não, foi Cristo Jesus. Bem. Que o iluminou. Quero acrescentar no que o pastor Jó apresentou, antes ainda do microfone estar às mãos do nosso pastor Alexandre. Quanto a esse quesito, quando uma ovelha sai de uma congregação e vai para outra, o pastor fica com a cabeça quente, fica frustrado, irado,
com o pastor que recebeu essa ovelha. Vou deixar aqui claro de acordo com as escrituras. A ovelha não é do pastor. A ovelha é de Cristo. O pastor que fica furioso, frustrado, não conhece ou não tem intimidade com Cristo. Eu particularmente, quando um filho, uma filha vai, eu não fico triste, nem inimigo do pastor que recebeu aquela filha ou aquele filho. Isso chama-se maturidade. Cristo Jesus, ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mais, quantos hoje estão, por exemplo, na minha igreja, na igreja do pastor Castro, do pastor Alexandre, do pastor Domingo, do pastor Jorge e tantos outros pastores? E esse povo vieram de outras igrejas. Amém. Por que o pastor da EGA não veio fazer confusão comigo, né? No dia em que aquela pessoa que cantava lá na EGA, etc., você veio, saiu da igreja profética do Fila das Contas ao quadrado, você veio. Ninguém fez confusão. Agora, a tua ovelha, a mesma que veio da católica, por exemplo, você ganhou bem feliz da vida. Não, ganhei uma alma. Tiraste da onde? Da católica. Ficou feliz. O padre não veio buscar. Agora a ovelha vai e você fica frustrado. Então essa é a resposta. Falta de maturidade quanto aos pastores. Eu acompanhei isso, um litígio entre dois pastores por causa de ovelha. Eu falei assim, não tem jeito. Porque a ovelha não são dele, a ovelha é de Cristo. Amém. Vamos dizer a Deus. Olhando para a solução. Olhando para a solução. Se o meu povo se humilhar. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Já entenderam que conhece a passagem bíblica? Se nós voltarmos à sã doutrina, como solução desta união, né, ou desta desunião, nós seremos pessoas felizes. Respondendo à pergunta do nosso amado pastor, o que nós precisamos é trazer de volta a pregação da santidade, do arrependimento. Deixemos de adivinhar o frango que está na mesa. Isso nunca vai me unir aqui ao pastor adivinhador, quimbandeiro, curandeiro, né? Sem tempo. Só um minuto. Abra só o tema. Porque eu vi que faltou um pouquinho mais, sabe? Fatores que influenciam a desunidade dos ministros em Angola. Pastores feiticeiros, adivinhos no altar, levando o celular, orando para o saldo entrar. É impossível nos unirmos a essas pessoas. Mensagens motivacionais, não, isso não salva. Mas a palavra de arrependimento, salvação, santidade salva. Estamos mesmo prestes a terminar. O pastor Elemento Surpresa fez aqui menção de algumas pontas soltas que precisamos arranjar um outro fórum, portanto, para promover um outro debate e falar aqui, portanto, rigorosamente sobre este proselitismo, portanto, sobre este falso profetismo. Mas, tanto em certa conclusão, eu gostaria que o pastor Domingos, portanto, fizesse uma abordagem, não é, para nos dizer então o que fazer para terminar ou, portanto, minimizar esta desunidade que existe em partes entre os ministros. Ok. Pastor, mas deixa-me dizer, no âmbito tem unidade. É verdade. Quem vai em Luanda e organiza uma atividade, ninguém vai vir. Em Luanda, se você está realizando uma atividade, conta só com a sua igreja, não conta com membros dos outros. A igreja é também, é uma unidade. No âmbito estamos bem, precisamos trabalhar na parte do bem. Ok, deixa então. 30 segundos. Como minimizar? Primeiro, meu pastor, andar junto não significa estar unido. O que nos une é conceitos. Amém. Entendimento. Não é o facto de andarmos juntos. Logo, a Bíblia mostra que até Deus tem unidade. Amém. Na Torre de
Babel, o povo tinha o mesmo linguajar. O povo tinha a mesma fala. E Deus falou, enquanto continuar assim, vai ser impossível paralisar esses camaradas. Então, como minimizar a desunidade? Primeiro, precisamos ter a mesma linguagem. Quer dizer, os ministros precisam crescer no ponto de vista bíblico, no ponto de vista de conhecimento da palavra. Isso que o pastor Elemento acabou de frisar. É importante que o pastor ganhe maturidade suficiente para dizer assim, não, esse é meu irmão. Se ele errar, eu não preciso errar como ele errou. Então acredito que se a gente começarmos a ter o mesmo ponto de vista, a mesma maneira de pensar, a mesma visão, isso já vai, de certa forma, Muito obrigado, pastor. Pastor João, 20 segundos, ou melhor, 30 segundos para promovermos aqui os direitos iguais, não é? 30 segundos para, tanto uma abordagem conclusiva em relação às soluções, não é? Para minimizar a desunidade de impactos. Bem, se for primeiramente com o pastor Elemento Breza e o pastor Rodrigo, falaram realmente. Eu acho que, como disse o pastor Rodrigo, o homem já é unido. Eu acho que o fundamental disso tudo é mesmo a verdade. Porque quando nós ser humildes, vamos aprender a lidar com a diferença. Quando nós ser humildes, vamos aprender a lidar com a diferença. A falta de humildade faz nos ser superior a todos. Obrigado, é tudo. Muito obrigado. Tecer algumas considerações em relação às soluções que precisamos ter para promover a unidade. Vou diretamente para os ministros, para falar deles. A igreja está ocupada, já está a pedir hoje. Para que minimizarmos a desunião, é importante que nós, os ministros, nos despimos do sentimento de único. Nós, da igreja, achamos que somos os únicos, nos portamos como os únicos. Isso realmente não é agradável no reino de Deus. Nós somos quando estamos todos juntos. A tua diferença não te torna o único nem o melhor no reino. Então, se nós conseguimos em nós eliminarmos o sentimento de que eu sou o único, vamos diminuir essa desunião que nasce entre nós. Muito obrigado, reverendo. Pastor, temos certeza. Rigorosamente 30 segundos para, portanto, tecer as suas considerações em relação à mesma pergunta. Voltemos ao Evangelho. Está fechado. Louvado seja Deus. Eu quero que você aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Vamos acertar. Encerrar também essa redonda, o que ficou patente é que de facto há em partes uma desunidade entre os crentes, ou melhor, entre os ministros a nível de Angola, mas também os nossos intervenientes trouxeram-nos soluções que possam naturalmente minimizar tais desunidades ou tal desunidade. Nomeadamente, o caráter que se deve prezar por parte dos ministros, como a humildade, a maturidade e perceber que as ovelhas são de Deus e não precisamente de uma certa denominação religiosa. Muito obrigado pela atenção dispensada. Palmas para o Senhor, de todos, em nome de Jesus, glória a Deus.